Não existe uma bateria universalmente perfeita, e essa constatação tem orientado análises cada vez mais detalhadas sobre o desempenho dos veículos elétricos. A escolha da composição química ideal depende de uma combinação de fatores práticos: o tempo que o motorista pretende permanecer com o carro, seus hábitos de carregamento e até mesmo as condições climáticas da região onde vive. Ainda assim, muitos consumidores tomam essa decisão sem perceber que, na prática, estão equilibrando três pilares fundamentais: durabilidade, desempenho em baixas temperaturas e custo total ao longo do tempo. Ao ouvir que as baterias do tipo LFP, fosfato de ferro-lítio, possuem maior vida útil, é comum que se forme a percepção imediata de que elas são, automaticamente, a melhor escolha. No entanto, essa conclusão não é tão simples quanto parece. Embora, em testes controlados, as células LFP frequentemente apresentem maior resistência ao desgaste por uso, existe um ponto essencial que passa despercebido pela maioria dos compradores: o envelhecimento das baterias ocorre de duas formas distintas. A primeira está relacionada aos ciclos de carga e descarga, enquanto a segunda, conhecida como envelhecimento por calendário, acontece naturalmente com o passar do tempo, independentemente do uso. Esse envelhecimento temporal afeta todas as baterias de íon-lítio, sem exceção. Dados obtidos em frotas reais indicam que a degradação média gira em torno de 1% a 2% ao ano para veículos elétricos convencionais. Na prática, isso significa que, para o motorista que utiliza o carro por um período de 4 a 6 anos antes de revendê-lo, a vantagem teórica de longevidade das baterias LFP pode não gerar um impacto relevante. Diante disso, surge uma reflexão estratégica. Se a durabilidade extrema só se torna decisiva no longo prazo, quais fatores realmente influenciam a experiência diária de quem está ao volante? O clima, especialmente o frio intenso, entra como uma variável crítica nesse cenário. Já é amplamente conhecido que temperaturas baixas afetam negativamente o desempenho das baterias. A resistência interna aumenta, as reações químicas se tornam mais lentas e, como consequência, a autonomia do veículo diminui. Testes realizados em condições de inverno rigoroso demonstram quedas significativas na autonomia quando as temperaturas ficam abaixo de zero. Nesse contexto, baterias com maior densidade energética, como as do tipo NMC, níquel-manganês-cobalto, tendem a apresentar desempenho mais consistente em ambientes extremamente frios. Essa característica ajuda a explicar por que, em regiões de clima severo, versões de veículos elétricos com maior autonomia ainda utilizam predominantemente baterias NMC. Dados de mercado reforçam que composições com alto teor de níquel continuam dominando o segmento global de veículos de longo alcance. Portanto, para motoristas que enfrentam invernos rigorosos, a escolha por esse tipo de bateria pode representar uma decisão mais estratégica do ponto de vista operacional. No entanto, o clima não é o único fator que impacta o uso diário. Os hábitos de carregamento também desempenham um papel decisivo, e é justamente aqui que a análise se torna mais interessante. As baterias LFP permitem, de forma segura, carregamentos frequentes até 100% da capacidade. Inclusive, muitos fabricantes recomendam que isso seja feito periodicamente para manter a calibração do sistema. Por outro lado, baterias com alto teor de níquel, como as NMC, tendem a operar melhor quando mantidas entre 20% e 80% no uso cotidiano, como forma de reduzir o desgaste ao longo do tempo. Esse contraste cria um cenário curioso. Um veículo equipado com bateria LFP, mesmo com uma autonomia nominal menor, pode entregar mais autonomia utilizável no dia a dia simplesmente por permitir carregamentos completos frequentes. Em contrapartida, um veículo com bateria NMC, apesar de possuir maior autonomia teórica, pode ter parte desse potencial limitado pelos próprios hábitos recomendados de carregamento. Trata-se de uma diferença que vai além da engenharia e entra no campo do comportamento do usuário, uma variável frequentemente subestimada no momento da compra. Assim, a percepção de autonomia não depende apenas dos números divulgados oficialmente, mas também da forma como o veículo é utilizado na prática. Motoristas disciplinados, que seguem rigorosamente as recomendações de carregamento, podem extrair o melhor desempenho das baterias NMC. Já aqueles que priorizam conveniência, simplicidade e máxima disponibilidade diária tendem a encontrar nas baterias LFP uma solução mais alinhada ao uso cotidiano. Diante de todos esses fatores, vida útil, desempenho em clima frio e dinâmica de carregamento, a análise converge para uma questão central que realmente orienta o mercado: o custo ao longo do tempo. E é justamente nesse ponto que a composição química da bateria assume um papel ainda mais estratégico, influenciando diretamente não apenas o preço inicial do veículo, mas também os custos indiretos relacionados à sua operação e manutenção ao longo dos anos. As baterias com alto teor de níquel são compostas, em grande parte, por elementos como níquel e cobalto,
materiais que possuem maior valor de mercado e cadeias de fornecimento mais sensíveis. Em contrapartida, as baterias de fosfato de ferro-lítio, LFP, utilizam ferro e fosfato, recursos mais abundantes e, em geral, significativamente mais baratos. Essa diferença estrutural de materiais não é apenas um detalhe técnico, ela se reflete diretamente no custo final das baterias. Relatórios anuais do setor indicam, de forma consistente, que o custo por quilowatt-hora das baterias LFP é inferior ao das baterias com alto teor de níquel. E essa diferença de custo não impacta apenas o preço de compra do veículo, mas também toda a equação financeira ao longo do tempo. Questões como o custo de reposição, a avaliação de risco por seguradoras e os limites de depreciação passam a ser influenciados por essa variável. Na prática, baterias com matérias-primas mais caras aumentam a exposição financeira em situações como colisões graves, onde a substituição pode representar uma parcela significativa do valor do veículo. Esse fator também começa a influenciar o comportamento do mercado de usados. Compradores estão cada vez mais atentos à composição química das baterias, incorporando esse critério na análise de valor. Como resultado, a percepção sobre durabilidade, custo de manutenção e risco futuro passa a impactar diretamente o preço de revenda. Diante desse cenário, surge uma questão central: qual tipo de bateria oferece maior proteção financeira no horizonte de 5 a 10 anos? A resposta, mais uma vez, não é absoluta. O que existe é o alinhamento entre características técnicas e o perfil de uso de cada motorista. Para quem mantém o veículo por longos períodos, entre 8 e 10 anos, utiliza o carro diariamente em trajetos urbanos, valoriza a praticidade no carregamento e demonstra preocupação com a degradação ao longo do tempo, as baterias LFP se apresentam como uma escolha estratégica bastante sólida. Por outro lado, em contextos de clima frio constante, viagens frequentes e necessidade de desempenho mais elevado e consistente, as baterias do tipo NMC tendem a oferecer maior confiabilidade operacional no dia a dia. Já para perfis que priorizam aceleração, versões esportivas e potência máxima, as composições com alto teor de níquel continuam sendo as mais adequadas. Ao ampliar a análise para uma perspectiva de mercado, os dados de produção mostram um movimento claro de segmentação. As baterias LFP vêm ganhando espaço de forma acelerada, especialmente em veículos de entrada, enquanto as baterias NMC permanecem predominantes nos segmentos de maior autonomia e desempenho. Isso revela uma mudança importante. A escolha da bateria deixou de ser uma disputa por qual é melhor e passou a ser uma decisão orientada pelo uso real do veículo. Existe ainda um fator frequentemente negligenciado pela maioria dos consumidores. À medida que os veículos envelhecem, ultrapassando a faixa de 8 a 12 anos, o custo de substituição das baterias e as dinâmicas da cadeia de suprimentos tendem a ganhar ainda mais relevância. Caso a tecnologia LFP continue sua expansão global, sua vantagem de custo pode se tornar ainda mais significativa ao longo do tempo. Em paralelo, as baterias com alto teor de níquel podem sustentar uma percepção de qualidade superior, especialmente associada ao desempenho. Nesse contexto, o verdadeiro campo de disputa deixa de ser exclusivamente técnico e passa a ser econômico. A decisão sobre qual bateria escolher hoje não está apenas ligada ao desempenho imediato, mas à viabilidade financeira no longo prazo, um critério que tende a se tornar cada vez mais decisivo. E, olhando adiante, o cenário ainda está longe de se estabilizar. Novas tecnologias, como baterias de estado sólido e soluções baseadas em íons de sódio, começam a ganhar espaço nas discussões do setor. Isso indica que a escolha considerada ideal hoje pode não ser a mesma dentro de alguns anos, reforçando a importância de decisões alinhadas ao presente, mas com atenção estratégica ao futuro. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.